Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Gestão Sem Rodeios e hoje eu vou conversar com a nossa Daniela Moraes, que é a nossa head da área de operações. A conversa vai girar em torno da área de operações, mas eu queria dar uns passinhos para trás e conversar um pouquinho sobre quando você assumiu a nossa área de suporte, há 7 anos atrás praticamente, né? Conta pra gente, como foi? Oi, Marco, é um prazer estar aqui falando com você. Bom, quando eu assumi a área de suporte, eu vi uma oportunidade da área trazer cada vez mais valor para a empresa. Então, eu entendi que a gente poderia atuar de forma mais ativa e mais alinhada com os objetivos da empresa. A partir daí, eu comecei um trabalho de definição de parâmetros de atendimento e criei um processo de especialização contínua da equipe. Além disso, eu passei a compartilhar com eles uma visão clara sobre os impactos que cada atendimento que eles estavam fazendo gerava na geração de valor para a empresa e para os clientes. E a partir daí, a gente começou a realmente ver que, quando a gente estava atuando com propósito, os resultados começaram a aparecer. A qualidade do nosso atendimento aumentou, a qualidade da especialização do pessoal que está comigo aumentou e os clientes passaram a ver realmente mais valor no nosso atendimento. A gente estava falando um pouquinho mais cedo aqui, tentando se lembrar de como foi esse começo, né? Porque faz 7 anos, né? Foi em 2019 que você assumiu a área, né? Antes da próxima pergunta, né? Falando um pouquinho sobre isso, o que eu posso compartilhar é que a gente aprendeu como empresa, a gente aprendeu que de fato a conversa com o cliente, depois que ele entra numa velocidade de cruzeiro, digamos assim, passa pela área de sustentação, né? Pela área de suporte. E a gente teve um boom, porque foi 2019, não deu um ano de quando você assumiu, entrou a pandemia. Exato. Meio que o único canal de conversa que a gente tinha com o nosso cliente era a área de suporte, né? Testemunho aqui ao vivo foi um trabalho sensacional, porque a gente foi capaz de segurar na rede ali, né, essa demanda que explodiu, conseguir transformar isso numa proposição de valor para o nosso cliente, né, sustentar a operação dele. O nosso cliente também estava vivendo um momento bastante crítico, né, uns em maior grau, outros em menor grau. Teve muita operação que home office não existe, né? Não consegue operar uma máquina industrial estando em home office, né? Então foram períodos bem difíceis, né, para o Brasil todo, para o mundo todo, e você à frente da área segurou com um pulso firme que lhe é peculiar, né? A minha pergunta é, que lições que você aprendeu nesse período que você passou na área de suporte? Eu aprendi que, primeiramente, se a gente tiver um time bem estruturado e um time que esteja preparado para atender as necessidades do cliente, o cliente percebe que a gente está ali para sempre que ele precisar. E também eu aprendi que muitas vezes nós, como uma empresa de consultoria, o nosso papel ali no suporte não era só dar apoio técnico em problemas que ocorriam ali no sistema. Então, além de apoiar o cliente com as necessidades que eles trazem para a gente através do chamado, a gente percebeu que muitas vezes a questão que ele trazia era resultado de decisões tomadas ali no projeto. Então, a gente percebia, às vezes, necessidade de refinar o processo, de capacitar o usuário, de treinamento, e de evoluir mesmo, muitas vezes de propor uma nova solução para o cliente ali através do suporte. Então, foi bem, bem rica essa experiência de passar por um momento em que o cliente demandou, né, muito apoio e a gente poder realmente ajudar ali direcionando internamente dentro da Oxer as necessidades do cliente. É uma pergunta do usuário, né, ou uma descrição de um erro esconde oportunidades, né? Exatamente. É. Uhum. E eu estava lembrando aqui que a gente tinha, né, até estava lembrando que na verdade isso foi até ontem praticamente. Nossa área de suporte ela era meio que apartada da área de operações, né, a área que implementa os projetos, né. Uhum. Nosso entendimento lá na época era de que os ritmos são diferentes, né. Quando o cliente está num processo de implementação do RP, né, ou um processo de implementação que não requer um suporte porque ele não está numa operação continuada, nós temos um ritmo. E aí depois, quando ele termina esse projeto e entra em velocidade de cruzeiro, a gente precisa isso na época, né, a gente precisa desligar a chave de operações para ele
ter menos dependência do consultor, né? Para não ter aquele consultor chaveirinho, né? O consultor para chamar de seu, né? Acorda, dá bom dia e vai falar com o consultor como é que ele tem que seguir o dia, muita dependência, né? E passa a andar com as próprias pernas e começa a endereçar as ocorrências, as incidências lá na área de suporte. E a gente mudou essa percepção, né? De que a gente não poderia ter essas duas áreas apartadas, né? A pergunta é, em que momento que você percebeu que a área de suporte não poderia ficar isolada da forma como ela estava, da área de operações? Então, foi quando a gente percebeu que muitas vezes, quando o cliente abria um chamado, principalmente um cliente que tinha passado por um projeto recentemente, muitas vezes aquele assunto ele era um resquício ainda do projeto. E ainda o cliente sentia muito aquele ruído da passagem da equipe que estava atendendo ele no projeto para a equipe do suporte. A gente ainda tinha realmente um gap de comunicação interna em saber, né, quais foram os processos que foram implementados naquele cliente, o que ainda ele tinha mais necessidade de apoio. Então, a gente percebeu que nesse momento que a área de suporte e de consultoria precisavam conversar mais efetivamente. Afinal de contas, elas são operações complementares, né? O foco de ambas as áreas é manter a operação do cliente funcionando. Essa integração entre as áreas permite que a gente preste um atendimento mais eficiente para o cliente, mais ágil, mais assertivo, né? E posiciona a Oxer como um parceiro estratégico, não somente como um prestador de serviço. Colocando em perspectiva, a nossa empresa não é grande, né? É uma empresa pequena, com 50 colaboradores, né? E somos em 2 sócios aqui. De vez em quando eu falo isso, né? Que Deus e o diabo moram nos detalhes. A área de sustentação, a área de suporte, respondia para mim. A área de projetos respondia para o meu sócio, né, o Edson. E por mais alinhado que a gente esteja, né? Deus e o diabo moram nos detalhes, como eu falei, né? Então, essas pequenas coisinhas assim que acontecem no dia a dia e que você não está escrito em lugar nenhum, acaba mesmo que criando uma certa dicotomia, né, entre as áreas, né? Agora o cliente é um só. Lógico que ele vai ser afetado por todas as áreas da nossa empresa: financeiro, suporte, né, operações, área de marketing, comercial, lógico, né? Área de desenvolvimento. Mas eu não posso transformar isso tudo numa área só porque não faz nenhum sentido. Agora, fez sentido para a gente, certo? Tu colocar a área de sustentação respondendo para a mesma liderança da área de operações, nesse caso é você, né? Então, a minha próxima pergunta é nesse sentido. A gente teve essa decisão de unificar essas áreas, né? E eu queria te perguntar o seguinte: na prática, o que isso representa? Né? Temos uma área de operações que unifica a área de projetos e a área de sustentação, a área de suporte. Bom, significa assumir a responsabilidade pelo ciclo do cliente como um todo, desde a implementação até a sustentação. Seguindo um padrão único de governança, seguindo padrões de qualidade e com as expectativas alinhadas entre as áreas, né? Um dos nossos principais focos, né, dos nossos principais pilares, que é o foco no cliente, ele se amplia. Porque com essa integração, as áreas passam a nos trazer mais insights, oportunidades de melhorias, tanto nos nossos processos, quanto oportunidades de negócio nos clientes. O cliente, ele percebe, em outras palavras, né, isso a gente viu meio que ao vivo, né, porque a coisa já está acontecendo, e eu acho que a gente percebe mais que o cliente, para dizer a verdade, né, é até curioso falar isso, porque eu estava falando do tamanho da empresa, né, a empresa é pequena, mas 50 pessoas, né, você acaba criando certos silos, é uma coisa que você tem que combater. Se você não combate isso de forma intencional, acaba acontecendo, né? Então tinha aquela, eu não sei se picuinha é bem a palavra, mas tá lá o cliente, certo? Ele está no centro da nossa operação. A gente acabou de implementar um projeto. Eu sempre brinco que até o café frio a culpa é do SAP que a gente acabou de implementar, né? E aí ele cai para a área de sustentação. A gente faz uma passagem de bastão, né? A gente chama de handover. O cliente, então, é recepcionado pela área de sustentação. Isso não mudou, eu acho, né? A gente vai continuar fazendo isso. Mas é uma outra área, né? Por menor que a nossa empresa seja, por mais ágil que ela seja, por mais que o cliente esteja no centro das nossas atenções, né? Foco no cliente total, um dos nossos maiores compromissos aqui, maiores valores na nossa cultura,
O fato é que era uma outra equipe, sob uma outra direção, que tinha o seu próprio modus operandi, né, o seu próprio ritmo, e acabava causando ruídos, né? Essa é a grande verdade, né? Concordo com você. Então, a gente realmente coloca o cliente no foco, o ruído ele precisa ser resolvido dentro de casa, e mais do que uma casa, é um cômodo da casa, que é a nossa área de operações, né? E a área de sustentação e a área de projetos respondendo para uma pessoa só, que nesse caso é você, fica muito mais fácil, né, das coisas se desenrolarem, se resolverem, né? Muito bem. E aí, nesse contexto, a minha pergunta é a pergunta mais pessoal, né? Por que você considerou apta a assumir essa área, né? Por que você topou esse desafio? Bom, eu estive muito tempo, né, ali à frente da área de sustentação e durante esse tempo eu fui aprendendo, né, muitas situações que a gente recebia que eram questões que a gente poderia melhorar lá lá no processo de implementação. Então eu vi oportunidades, então eu tinha aquela visão do depois. Então era possível eu entender onde a gente poderia atuar na origem para a gente poder ter um fluxo de sustentabilidade ali da operação do cliente mais efetivo, com mais agilidade, conhecendo melhor o cliente, né, oferecendo o atendimento mais voltado ali para a necessidade dele, né? Então, eu tinha essa visão do depois e eu tinha oportunidade de colaborar ali com sugestões na área de consultoria, de melhorias durante a implementação, questões de documentação, enfim, questões gerais que poderiam ser melhoradas para que a gente pudesse manter a qualidade do atendimento, né, do cliente. Mas como eram áreas realmente distintas, a gente não tinha ainda essa oportunidade de se conversar. Então, Essa simbiose, né? essa simbiose. Ao longo do tempo, com as interações que a gente teve a oportunidade de ter internamente, principalmente entre as lideranças, né? A gente passou a ter aí uma integração de lideranças, né, recentemente, que foi muito rico, e foi o momento onde onde eu pude ali trazer todas as situações, todas as minhas sugestões, todas as oportunidades que eu via de melhoria na área. Então, eu acho que como eu comecei a colaborar com o nosso processo como um todo, a Oxer entendeu que estava preparada, que a minha visão estava preparada para, de fato, trazer essa minha experiência, esse meu conhecimento e colaborar com a melhoria ali, com a unificação da área e deixar a área mais uniforme, a área Fluida, né? fluida, exatamente. Você falou uma coisa muito legal, né? Você, você é um efeito borboleta, né? Pequenas coisas que são implantadas ou implementadas, ou até mesmo semeadas, quando a gente está fazendo o projeto, vira um arbusto, uma árvore, mas nem sempre aquilo que a gente quer lá na área de sustentação, né? Então, pequenos ajustes no processo de implementação, né? Observações importantes, pontos que a gente tem que olhar com um pouco mais de atenção, um pouco mais, para dizer a verdade, você não precisa reinventar a área de projetos, né? Dá um pouco mais de atenção em certos aspectos durante o processo de implementação, causa um benefício muito grande lá na área de suporte e a sua posição naquele momento era privilegiada, porque você tinha essa visão do depois, como você bem falou, né? Uhum. Uma puta sacada, é isso mesmo. É... Muda alguma coisa para o cliente? O cliente ele passa a perceber menos ruído, né, nessa transição. Ele passa. Uma das coisas que a gente muda, né, na nossa atuação é que não tem mais aquela coisa de não é mais com a gente agora, agora é com todos nós. A gente compartilha, né, a responsabilidade, a gente compartilha o histórico do cliente. Então ele vai perceber, né, que ele continua tendo aquele apoio tanto daquele consultor, daquela equipe que estava com ele durante o projeto, ele vai perceber que ele vai continuar ali
sendo uma retaguarda também para a empresa, né, depois do Go Live. Ele vai perceber que a atuação entre esses recursos, né, que embora sejam de áreas distintas, elas andam mesmo em paralelo. Né? Então, eu acho que para o cliente, o maior ganho é realmente ele se sentir mais tranquilo em relação a essa continuidade, Mais sabe? Ele se suportado, sentir né? Mais que amparado. mais amparado, exatamente. Uhum. Muito bem. Eu concordo com você. Dani, eu vou mudar um pouquinho agora o rumo da conversa e eu queria que você compartilhasse comigo e com a gente, né, é, o teu pensamento em relação a como essa nova área de operações se conecta com a visão da Oxia para os próximos anos. Então, a área de operações, ela colabora com o propósito da Oxer, né? Com aquilo que a Oxer se propõe a entregar, ela tem esse comprometimento, que é um dos nossos pilares, né, da nossa cultura. Uhum. A área sendo melhor, tendo uma comunicação mais fluida, a área tendo uma estrutura mais homogênea, né? Então ela se conecta, né, com o objetivo da Oxford de crescer, de ser um parceiro realmente mais estratégico, né? De perceber as oportunidades ali a cada interação que a gente faz com o cliente, seja via um chamado de suporte, ou seja, quando o consultor está lá em campo, né, atendendo ali o projeto. Então, essa nova área, ela vai estar com a visão mais aguçada em todos os sentidos, com todos os sentidos aguçados para trazer esse valor, trazer esse ganho de valor, tanto para a Oxer quanto para os nossos clientes, para a gente crescer juntos. Ótima essa frase, né? Ah, é. De nós estarmos com todos os sentidos aguçados em prol do nosso cliente, né? Foco no cliente. Muito bom, muito bem. Gostei muito dessa. Vamos terminar aqui. Eu queria te perguntar o seguinte: se você pudesse resumir essa passagem de fase que você teve, né? Em uma frase só, qual seria? Em uma frase, seria de sair do papel de somente resolver problemas e assumir um papel de garantir a continuidade da operação dos nossos clientes. E resolver problemas para garantir a continuidade. Muito bem, muito bem. Dani, obrigado pela participação aqui no nosso Gestão Sem Rodeios. Obrigado pela audiência e até uma próxima.